Amém? E eu sei que isso não aconteceu só comigo, eu sei que acontece com todos nós, porque nós estamos no lugar certo, na presença do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler, juntamente com os amados irmãos, uma palavra muito conhecida, na verdade, uma história muito bonita, uma passagem que nos faz refletir aonde nós andamos, o que nós queremos, como vai ser a nossa história. Depende de tudo do nosso agir. Aqui, o livro de Ruth, no capítulo 1, e versículo do 1 ao 8, e depois eu vou pulando, porque a história é longa, e eu prometo não me demorar nessa noite. Vou deixar aí uns 15 minutos para o pastor Luiz ainda. Tá bom, Aguinaldo? Eu estarei sendo breve, em nome de Jesus. Aqui o versículo 1 do capítulo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E vindo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada um à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Agora vamos lá para o versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? É uma história bastante longa, eu não pude cortar muito, senão ia ficar muito sem sentido, mas para nós entendermos como que o Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos, que Ele não intervém. Eu estava lendo, relendo,
pedindo a Deus uma direção, uma história muito conhecida, mas aqui a gente tira muitas coisas dessa história de Noemi e Ruth. Mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que a história de Noemi, a sua vida, a sua trajetória, nos mostra, irmãos, um Deus onipotente. Porque você vai ver a história que o Deus onipotente quer dizer que Ele não tem limites. O poder do Senhor não tem limites, porque Ele teve o poder de mudar toda a história de Noemi e Ruth. E a gente vai ver a seguir. Porque o nosso Deus tem todo o poder sobre todas as criaturas e tudo que existe. Porque Ele é um Deus onipotente. É um dos atributos de Deus, é a onipotência dEle, e Ele é maravilhoso. Em Provérbios, irmãos, no capítulo 19, versículo 21, diz assim que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Nós temos muitos propósitos no nosso coração, mas diz a palavra do Senhor o quê? Que o conselho do Senhor permanecerá. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, permanecerá, porque Ele realiza a vontade dEle, né, em nossas vidas. E é isso que nós temos que entender, que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, para o Senhor tomar o controle das nossas vidas, dizer que é fácil, não é. Porque muitas vezes nós tendemos a caminhar por um lado, mas o Senhor, Ele quer nos conduzir a outro lado. Só que o Senhor, Ele não nos obriga a nada. A gente vai ver aqui. E aí, nos versículos 1 ao versículo 5, irmãos, começa a história de uma família que saiu de Belém para ir para Moabe. Por que Elimeleque, a gente viu aqui, que ele saiu de Belém de Judá? Porque ali faltava o pão, estava uma seca, e ele saiu de Belém. E engraçado não, o significado de Belém é casa de pão, casa do pão. E eles saíram da casa do pão. Assim, eu estava vendo e lendo que Deus não disse para Elimeleque sair de Belém, como Ele fez com Abraão. Olha, sai da sua parentela. Deus não disse nada. Mas Elimeleque, por ver as dificuldades daquele lugar, a dificuldade da terra, ele resolveu ir para uma terra de Moabe, uma terra pagã. Uma terra que a gente vai ver que Moabe era uma nação pagã, assim, irmãos, nascida, a gente conhece isso, nascido de um relacionamento, vamos dizer, incestuoso entre Ló e sua filha. A sua filha mais velha, que deu-se o nome de Moabe. E ele teve também com a sua filha mais nova. Mas a Moabe foi um filho de uma de suas filhas mais velhas. Então, era uma cidade pagã. Não era uma cidade que atributava todo o poder e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Então, ele saiu da terra de Belém para ir para uma terra pagã. Por causa de quê? Porque não aguentou ficar lá e talvez ele visse e entendesse no seu sentido que, poxa, eu estou aqui em Belém, está faltando pão, e olhe para a minha esposa, e olhe para os meus filhos, eu vou sair desse lugar. E ele fez isso. E a Bíblia não diz que ele buscou ao Senhor para fazer isso. Ele foi e saiu e foi para as terras de Moabe, junto com a sua família. E aí, irmãos, eu queria dizer para vocês que, no sentido que o Senhor, Ele não perde o controle de nada, de qualquer situação. Talvez ele tivesse perdido o controle, o Elimeleque achou que o Senhor tivesse perdido o controle da cidade de Belém, com a cidade abençoada,
O Senhor perdeu o controle e permitiu aquela fome? Será que quando o Senhor permite algo na nossa vida, é porque Ele perdeu o controle da nossa vida? Não. Ele é um Deus onipotente, irmãos. Ele sabe de todas as coisas e todo o poder está nas suas mãos. O controle jamais foge dele. Isso não quer dizer que nós não vamos ter provações. Lógico que nós vamos ter. Vamos ter lutas? Vamos ter. Nossa, mas a irmã Nalva só fala disso, né? De luta, de provações. Porque a vida do crente, irmãos, não vou dizer que é baseada nisso, mas nós somos o quê? Nós temos que ser, ficar firmes, constantes no Senhor. Ficar firmes. E quando a palavra de Deus fala para que nós sejamos firmes, é porque algo vai nos acontecer. Então, a palavra do Senhor já está falando, olha, seja firmes, constante na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho é o quê? Não é vão no Senhor. Amém? Tudo que nós fazemos para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, está registrado. A nossa vida é um livro nas mãos do Senhor. E se tomamos atitudes sem consultar a Ele, como fez Elimeleque, irmãos, eu tenho por mim e eu acredito que Ele não vai intervir. A minha vontade, se eu quero, Ele não vai intervir. No sentido que, mas Ele perdeu o controle? Não. Ele tem um controle. Na hora certa, irmãos, vocês podem ter certeza que Ele vai falar, opa, chegou a hora de agir. E Ele vai nos conduzir a isso, a estar na presença dEle. E aqui a gente vai ver que nesses versículos, de 1 ao 5 ainda, que aquela família, no decorrer do tempo, ela sofreu tragédias. Morreu o seu esposo, o esposo de Noemi, Elimeleque. E diz a palavra de Deus nos versículos que depois de mais ou menos quase 10 anos, morrem os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ficando ela com suas noras, Orfa e Rute. E naquele tempo, irmãos, pessoas viúvas, que fica viúva, não era fácil. Não era fácil naquele tempo, como não é fácil nos dias de hoje. Mas naquele tempo era muito mais difícil para uma mulher ficar viúva. E ali Deus tem aquelas 2 noras, Orfa e Rute. Deus deixou aquelas 2 junto com Noemi, e quando Noemi voltava, ela decidiu, não, cada um vai seguir o seu Deus, volta para a sua terra. Os versículos que eu não li vai falar assim, por acaso ainda eu tenho idade para gerar filhos, e porventura vocês vão esperar o meu filho crescer para ser a esposa deles? Não, filhas minhas, diz a palavra do Senhor, volte para o seu povo. Orfa chorou muito e foi. Mas Rute, diz a palavra do Senhor, que se apegou a ela. E falou, olha, eu não vou sair. Eu não vou te largar. Porque onde será o teu Deus, é o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Irmãos, aqui eu vejo que Noemi, com todas as turbulências que ela havia passado, lá com a morte do seu esposo, com a morte dos seus 2 filhos, ela falou a mensagem da palavra de Deus para as suas 2 noras. Tanto que Rute falou que, olha, o seu Deus será o meu Deus, porque ela ouviu a história de Israel. Penso eu, porque nenhuma pessoa vai tomar uma atitude assim se não conhecer. Porque a primeira atitude é o quê? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para segurança. Porque a casa do pai é uma segurança. Não é? A casa do meu pai. A primeira coisa que nós vamos pensar é a casa do pai. Mas, aqui Rute, ela fala assim, não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Rute, ela não falou assim, olha, ela não se preocupou,
para onde que Noemi iria, aonde iria ficar, mas ela queria ficar junto com Noemi, porque ela conheceu verdadeiramente que, embora as turbulências de tudo que estava acontecendo, era melhor ficar com Noemi. E diz a palavra de Deus que ela foi. Porque o Senhor, irmãos, Ele sabe de tudo. Ele está presente em qualquer situação e em toda parte. O Senhor, Ele tem domínio. Vocês têm noção disso? Que Deus, Ele tem domínio da situação. Ele tem o domínio de tudo. Passe por tudo quanto nós passarmos. Hoje é uma noite de ensino, irmãos. Hoje é uma noite de reflexão, para nós refletirmos a nossa vida, refletirmos a história que lemos na Bíblia. A Bíblia tem milhares e milhares de ensinamentos. Uma história, irmão, dá vários. Outro dia você vai ler, Deus, o Espírito Santo vai te apontar outro modo de enxergar, porque o Espírito Santo de Deus é que nos conduz. Mas nessa noite eu quero trazer para vocês algo que o Senhor Jesus, Ele tem o controle da situação. O Senhor não fugiu, não foi entre os dedos a situação. O Senhor, Ele tem um controle. Está difícil, está difícil. Estava fácil para Noemi chegar naquela cidade onde ela saiu há anos atrás com a sua família e, naquele tempo, ela voltar sem nada, irmãos. Porque Noemi voltou sem nada e ainda voltou com a sua nora. E aí ela falou: olha, não me chames de Noemi, me chames de Mara, porque eu estou amarga, eu estou abatida. O Deus Todo-Poderoso, ainda ela fala, ela reconhece o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. O Deus Todo-Poderoso está com raiva, está bravo, tem me castigado. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus fala que Ele é amor. Ele permite, sim, a situação que nós passamos, mas aquilo que Noemi estava vivendo foi fruto de algo lá atrás, que não houve o quê? O trabalhar, que eles não pediram a orientação do Senhor. Mas isso não quer dizer que Deus não ia fazer algo esplendoroso na sua vida, porque Deus mudou. A atitude de Noemi de voltar para Belém, ela reconheceu que realmente ela tinha que voltar para a casa do pão. Ela tinha que voltar para a presença do Senhor. Não que ela tinha afastado, porque eu creio que mesmo onde ela estava, Noemi não afastou do Senhor, porque ela afastou do povo, talvez afastou das práticas, mas ela tinha Deus no seu coração. E a palavra do Senhor diz aqui, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Noemi não esperava o que Deus ia fazer. Porque quando ela chegou, ela falou que ela já deu a sentença dela. Falou assim: olha, eu estou uma mulher amarga. Aqui, ó, a gente vai ver no versículo 21. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ela estava com o coração, irmão, despedaçado. Pensa, estava triste. E isso não acontece comigo e contigo? Acontece, irmãos, porque nós somos carne. Noemi também passava pelas mesmas provações. Eu passo por provações, vocês passam por provações. Mas uma coisa é certa, que o Senhor é conosco. Amém? Você pode glorificar a Deus, porque Deus, Ele é conosco. A situação, muitas vezes, nos espreme, irmãos. Sabe, aquela situação que nos tem, onde só olhando para cima e dizer: Senhor, me socorre. E o Senhor, Ele nos socorre. Ele nos dá um escape. E o escape é estar na presença dEle. É esse escape maravilhoso. E Noemi, ela realmente precisava voltar para a casa do pão. Em Mateus, no capítulo 28, diz assim que o Senhor convida: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, o quê? Que eu vos aliviarei. E Deus estava falando para Noemi, olha, venha para mim, porque eu vou te aliviar. Muitas vezes afastamos do Senhor, e o fardo do Senhor, ele é leve. O Senhor Jesus, ele convida a mim e a você, a todos os dias, estar na presença dEle, porque as lutas que vão vir, irmãos, elas vêm, mas elas passam. E quando as lutas passam, vocês podem ter certeza que nós vamos estar mais fortes, sabia? Não é, irmão Ailton? A luta que o irmão passou não se tornou mais, o irmão não se tornou mais forte na presença do Senhor. Nós nos tornamos convictos da mudança que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E quando o Senhor faz, irmãos, é maravilhoso, porque nós nos tornamos pessoas mais maleáveis, sabia? Eu estava... Noemi, ela estava amargurada, sem esperança e sem expectativa. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós ficamos sem esperanças, nós ficamos sem o quê? Sem expectativa. Não temos expectativa nenhuma. Mas aqui a gente vai ver que no versículo 16 e o versículo 17, irmãos, a gente vai ver que Ruth não deixou a sua sogra. Ruth tomou uma decisão, queria mudar suas vidas, e o choro, o lamento, iria dar lugar o quê? Que eu já falei aqui, a alegria. Ruth foi uma pessoa que se tornou uma alavanca, vamos dizer, para Noemi. Porque quando Noemi estava fraca, a Ruth deu um chacoalho na Noemi. Olha, eu não vou largar de você, vamos e vamos lutar juntas. Não está escrito aqui, mas não ficou só nessas palavras. Elas, pelo caminho, com certeza a Ruth encorajou a Noemi a ficar de pé. Não, vamos sim, Deus vai estar conosco, o seu Deus será o meu Deus mesmo. Vamos chegar lá e eu vou trabalhar, eu não vou desamparar a senhora. Porque Noemi já não tinha mais forças para trabalhar, mas ela tinha a Ruth, a sua nora. E aí, irmãos, em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, fala assim, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Porque o amor de Deus para Noemi e Ruth atrairia o quê? Bênçãos para ela. O Senhor Jesus, ele falou, olha, com amor eterno eu te amei, com amável benignidade te atraí. Porque é o Senhor que nos atrai. O amor dele nos atrai, Daniele. O amor do Senhor é tão grande para conosco, que quando nós vamos ver, nós estamos nos pés dele. Porque o amor dele nos atrai. O amor dele, quando nós conhecemos, quando nós recebemos, não deixa nós partir. Mas o amor de Deus, ele nos atrai. Vocês entendem a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas, irmãos? Vocês entendem como Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, e ele jamais, em toda a Bíblia, jamais fala que ele abandonou um dos seus. Nunca o Senhor Jesus nos abandonou. Ele prova, ele permite, mas ele está ali. No momento certo, na hora certa, irmãos, ele vem e nos levanta. Nós temos que tomar essa posição. E aqui nos versículos 18 ao 22, vai dizer que elas foram para Belém, né? Belém, a cidade, o povo se comoveu. E aqui, embora Noemi, nesses versículos, ela achava que Deus estava triste pela desobediência da família, porque foi uma desobediência. Eles largaram a casa e não pediram permissão de Deus. Senhor, eu posso sair? Olha, não. Deus também ficou. Vocês querem? Está faltando, mas eu vou dar providência. Mas vocês querem ir? E foi. Então, Noemi, ela achava isso, que Deus estava castigando, que no fundo ela sabia que era isso. Que ela saiu sem
sem a direção de Deus. Então, que nós possamos, eu e você, vigiar, tomar a direção, pedir a direção do Senhor, que o Senhor Ele vai encaminhar todas as coisas. Mas o Senhor, Ele amava tanto a Noemi, que Ele colocou no coração de Noemi para voltar para Belém, para a casa do pão. Ela voltou para lá, embora sem nada, embora ela estava triste, embora achando que Deus não tinha nada para ela mais, que a vida dela estava apagada. Sabe quando você está sem esperança? Que a sua vida você acha que está apagada, está neutra por uma luta, por uma situação, por uma perda até de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão. A sua vida está apagada. Um dia, irmãos, eu passei por isso. A minha vida se tornou apagada. Dias na minha vida que eu entrava na minha casa sem uma luz, uma tristeza só. Mas aí um dia eu falei, não, pera lá, não pode ser isso. Meu irmão havia falecido. E assim, tristeza muito grande, não precisa nem ser irmão, nem ser pai. A gente vê o que está acontecendo aí no mundo e o que nos dá amargura de coração, só de olhar pela televisão e imaginar o que esse povo está passando. E eu fiquei assim, irmãos, amargurada. Eu ia para o meu serviço, sem alegria, voltava aquela tristeza. Aí, quando foi um dia que eu passei todo dia que eu chegava naquela rua, que eu vinha de a pé, me dava uma tristeza infinda. Eu falei, mas isso foi segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou na sexta-feira, eu falei, não, você não vai ficar aqui. Você, tristeza, não vai ficar aqui, porque eu vou ver o meu irmão. O meu irmão está na glória. Eu vou ver meu irmão, vou glorificar a Deus junto. Essa terra aqui eu tenho cansaço, tudo. Mas se o inimigo deixou que eu desse essa brecha, saia daqui agora, em nome de Jesus. Tristeza da alma. Irmãos, nunca mais. Cheguei em casa, outra pessoa, e me esqueci dessa oração, porque eu falei assim, e caminhei. Quando eu percebi, essa tristeza já tinha passado, eu tinha esquecido, não tinha lembrado mais. Porque às vezes, irmãos, a gente pega essa tristeza, que algo nos ocasiona, e nós fazemos, sempre eu falo, fazemos carinho nela. Ah, tristeza. Colocamos ela na mochila e nos alimentamos dessa tristeza. Entende? Mas quando você percebe que isso é seta do inimigo, a gente tem sim que repreender e sai, porque o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor e nada foge do controle dEle. Amém, irmãos? Olha, há perdas em nossas vidas, assim. Mas o Senhor, Ele nos levanta. Ele nos levanta. Noemi, ela teve perdas de esposo, teve perdas de filho, mas o Senhor, irmãos, levantou aquela mulher com alegria. Daqui a pouco vocês vão ver, no capítulo 2, a alegria que o Senhor, Ele reverteu aquela história por uma atitude da nora. Então, se o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa está triste, ajude a levantar, porque a história, irmãos, Deus, Ele tem o poder de mudar. Ele tem o poder de mudar. E isso que é a felicidade do crente. Nós vivemos em novidades de vida. Amém? Nós vivemos em novidade de vida, irmãos. Porque nós temos que estar, limpos, porque a mudança, a gente sabe disso, que é de dentro para fora. E essa alegria, essa novidade de vida, ela tem que vir de dentro para fora. E Noemi, aquela tristeza de Noemi, irmãos, foi expurgada.
de dentro para fora. E ela foi uma mulher feliz. Ela viu o que Deus fez quando ela tomou a atitude de voltar para Belém. E a sua nora, aqui a Bíblia não registra, pelo menos eu não vi e não li, a história de Orfa. Como que foi a história de Orfa? A história de Orfa para ali quando ela decidiu ir para Moabe, para a casa dos pais. Agora, Ruth, quando ela teve a iniciativa de ir com Noemi para Belém, a história de Ruth não parou. E foi linda a história de Ruth. Foi muito linda a história de Ruth. Irmãos, a provação, ela é permissiva em nossas vidas, sim. E eu já falei isso, e eu pensei isso em casa, eu escrevi porque achei interessante o que o Senhor colocou no meu coração, porque eu já passei por isso. É permissiva em nossas vidas para nos trazer o quê? Crescimento, amadurecimento. E uma coisa que eu achei engraçado, mas é verdade mesmo, sermos mais amáveis. Não é? Quando você se torna maduro, quando Deus amadurece você, quando Deus fala assim, vou amadurecer, dói. Mas Ele amadurece. E nós nos tornamos experientes. O Senhor nos traz crescimento. E com isso, também nos torna mais amáveis. Eu penso assim, que o Senhor, Ele nos torna, porque é Ele que mexe com as nossas estruturas, sabe, aquela estrutura de rancor, aquela estrutura de tristeza. O Senhor, Ele nos transforma. Quando nós aceitamos a Jesus, quando a gente fala assim, porque há uma transformação. Quando nós aceitamos a Jesus, há uma transformação e há um caminho a ser percorrido. O apóstolo Paulo fala que tem uns que tomam o leite, já tem outros que já têm que comer uma comida mais sólida, porque é um caminho a ser percorrido. Para você estar numa experiência com o Senhor, de você trazer um crescimento, um amadurecimento e sermos mais amáveis, o Senhor já nos cavocou muito, como se diz, o Senhor já nos, mexeu muito para que o nosso ser, a nossa vida tenha sido assim tão mexida por Deus que nós nos tornamos experientes. E quando uma pessoa vem a nos falar ou até a nos reclamar algo, a gente vai falar, não, irmãos, vamos orar, olha, não é assim. Porque nós passamos já por aquele rio. E nós sabemos, se nós não voltarmos, aonde que vai dar. Isaías, no capítulo 33, a parte B, fala assim, quando nós passarmos por lutas, e eu já falei isso para o Senhor em outras palavras também, fala assim, sê tu o nosso braço, cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Amém? Sê tu o nosso braço a cada manhã. Olha, Senhor, eu não estou mais aguentando, minhas forças está pequena. E o Senhor fala assim, olha, sê tu, ora para mim falando, olha, sê tu meu braço forte a cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Uma oração assim, Senhor, seja o meu braço forte, não deixe que eu lute com o meu braço, mas que o Senhor Jesus, irmãos, venha, estar no nosso interior, para que esse braço forte venha nos ajudar, venha nos levantar, porque a salvação, irmãos, é garantida por Senhor. E em tempos de tribulação, vamos lembrar do Senhor, vamos lembrar do que o Senhor fez por nós. Eu estava pensando que a essência de Deus, irmãos, não depende do que fazemos. Sabia? A essência de Deus não depende do que fazemos, porque
Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, capaz de manter as suas promessas e de ser conhecido sempre. Porque muitas vezes a gente faz algo e fala assim, não, Deus depende. Não, Deus não, a essência dele não muda. A essência dele não muda. Ele é amor, ele é um Deus todo-poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele está em todo lugar, em todo momento. Quando nós clamamos a ele, irmãos, ele está em todo momento. O Senhor já me curou, irmãos, assim, eu andando na rua, falando com o Senhor, e uma oração assim, ó, que eu já falei aqui, é até engraçada, mas foi a verdade. Um dia o Senhor me curou. Eu estava com, não é Joanete, é um esporão, olha o nome. Acho que quem já viu esse testemunho já sabe o que eu vou falar. Mas o esporão, a gente sabe que é um nervo que dá atrás do calcanhar. Enfim, irmãos, eu trabalhava com aquele esporão, mas era um esporão mesmo, era ou coisa terrível que era aquilo. E um dia eu cansada, vindo de a pé do meu serviço, e eu falei assim, Senhor, olha isso aqui os médicos falam que é esporão, e eu falei, olha, eu sei que é um nervo, eu contando para o Senhor, irmãos, eu contando, andando na rua, contando para o Senhor, é um esporão, Senhor, mas eu sou sua filha, foi assim que eu falei, eu sou sua filha, eu não sou animal, não sou galo, não sou galinha, não sou nada, eu sou sua filha, e eu não aceito esse nervo aqui, fazendo desse jeito, irmãos, eu orei, desse jeito que eu estou falando para vocês. E o Senhor me curou. Eu andei e esqueci. Eu andando, conversando com o Senhor. Então, o Senhor, irmãos, está em toda parte. Ele não está só aqui, Ele não está só no nosso lar, Ele está no nosso trabalho, Ele está onde a gente anda. Senhor, me socorre, eu preciso de uma bênção. O Senhor, Ele acompanha você. As bênçãos nos acompanham, irmãos. Vamos clamar com o Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus todo-poderoso. As lutas que nós passamos nesta terra, irmãos, não são comparadas com o que Deus tem nos preparado na glória futura. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. A história de Ruth, de Noemi, mudou porque aquelas mulheres, com toda a amargura que Noemi estava, achando que Deus não olhava mais para ela, mesmo assim, o Senhor olhou para Noemi. Deus amava Noemi. Deus olhou, confortou aquele coração abatido, amargurado, tribuloso que ela estava, talvez sem dormir. E Deus mudou a história daquela mulher. A gente vai ver, irmãos, eu não li e não vou ler para vocês, não, mas nos capítulos adiante nós vamos ver que Noemi chegou lá em Belém, e Noemi tinha um parente. Tinha um parente de Elimeleque, chamado Boaz. E Ruth, a gente vai ler aqui, no último versículo, no versículo 22, que era tempo de cega, de cega das cevadas, de rebuscar espigas no campo. Então, aquelas pessoas que eram mais pobres, que não tinham por onde se safar, vamos dizer assim, elas, o que eles faziam? Quando as espigas caíam, eles iam lá e rebuscavam aquelas espigas que caíam para sustento deles. E Ruth foi fazer isso. Ruth falou assim, não, minha sogra, olha, você fica aí, mas eu vou lutar por mim e por você. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus usou aquela mulher. E diz que quando ela foi rebuscar as espigas, ela caiu no campo de Boaz. E Boaz olhou, perguntou, para os seus trabalhadores quem era aquela moça, e eles falaram que era a nora de Noemi, enfim. E ele falou assim, olha, quando ela vier ao campo, deixa cair mais espigas,
para ela pegar mais espigas, era uma ajuda a mais, né? E a história vai dizer que, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que ela ia rebuscar as espigas. Boaz viu que ela era uma moça diferente, falou isso para os trabalhadores. Ruth, chegando lá, logicamente, que contou para a sogra. Enfim, elas conversaram. E eu quero dizer para vocês que, assim, que a lei em Israel, porque elas voltaram para Israel, a lei em Israel era que quando uma mulher ficasse viúva, deveria se casar com seu parente próximo. Tinha, e se chamava o nome de remidor. Remidor é aquele o quê? Que adquire de novo. E aí Noemi, quando soube, né, que era Boaz, que ela foi em Boaz, e aí houve todo, você vai ver no versículo, nos versículos aqui, no capítulo 2, até o final, uma história muito bonita, irmãos. Noemi tinha, antes de Boaz, já tinha um parente, só que esse parente já era casado. E ele falou assim, olha, eu já estou com a minha esposa. Aí vamos dizer que houve-se ali uma conversa e Boaz se tornou o remidor de Ruth. E Ruth casou-se com Boaz. E foi uma história muito linda, irmãos. Linda, porque o Senhor jamais despede ninguém vazio. O Senhor não despede ninguém vazio, irmãos. Ninguém que busca o conselho do Senhor, ninguém que busca o afago do Senhor, ninguém que busca a presença do Senhor, o Senhor deixa sair vazio. Jamais. E Ruth e Noemi, elas voltaram para a casa do pão, elas voltaram para Belém. E aí a gente vai ver nos demais capítulos que Boaz se casa com Ruth, amparando juntamente Noemi, sendo o seu remidor de Ruth. E é maravilhoso, irmãos, porque o remidor é aquele que adquire de novo. E aí nós sabemos da história que Deus abençoou Noemi, Deus deu-lhe um novo motivo para viver. Deu-lhe um novo motivo para viver, para sorrir, pela sua graça, pela graça do Senhor e misericórdia do Senhor. Noemi, ela teve uma outra vida com a sua nora, agora já casada com Boaz. E aí o mais de tudo, irmãos, é que através de Boaz e Ruth, houve a linhagem de Davi. A gente conhece a história, o qual Jesus nasceu. Através da sua morte na cruz, nos comprou, e a gente sabe que Ele comprou-nos com o seu sangue precioso. Morreu na cruz. E no terceiro dia, a gente sabe que Ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o nosso remidor. Ele nos comprou. E essa história toda, irmãos, que eu trouxe de Ruth, de Noemi, desde o começo, é para dizer que o Senhor jamais Ele esquece daqueles que voltam à presença dEle, porque Ele nos comprou, Ele nos remiu por um preço valioso na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, e o Senhor Jesus, Ele é o nosso remidor. Por isso, irmãos, vamos nos alegrar no Senhor. O Senhor Jesus, Ele fala que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele não vai nos desamparar, jamais. Em Jeremias, no capítulo 31, fala assim que, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida, saciei. Oh, irmãos, é muito bom estar na presença do Senhor, porque quando a nossa alma está cansada, o Senhor é a nossa satisfação. A alma entristecida, o Senhor Jesus nos embebou,
fez com que a gente bebesse o óleo da alegria, da salvação. Nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, irmãos. Não foi à toa que o Senhor Jesus morreu por nós. Se a sua história, eu creio que aqui todos, todos aqui aceitaram, é conhecedor da palavra do Senhor, mas isso não nos livra de nos passar por provações até quando Cristo vier. Nós vamos passar. Eu não vou falar para vocês que acabou aqui, não. Nós vamos, mas com uma diferença. Nós vamos ter o Todo-Poderoso em nossas vidas. Nós vamos ter o controle do Senhor nas nossas vidas. E quando a nossa alma estiver cansada, e quando a nossa alma não aguentar, nós vamos pedir para o Senhor: Senhor, satisfaça minha alma cansada com a tua alegria, com a alegria da salvação. Que a alegria da salvação, irmãos, essa alegria nunca saia da nossa vida, sabia? Nunca possa. Quando nós estivermos tristes, fala: Senhor, alegria. Lembre-se do que o Senhor fez por mim e por você. Lembre-se, porque aí nós vamos regozijar, porque nós vamos saber que não é aqui a nossa morada, nós vamos saber que a nossa morada é eterna, a nossa morada o Senhor está preparando. As lutas que estão aqui não são maiores do que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Isso é uma verdade, e que jamais nós possamos esquecer das promessas do Senhor na nossa vida. O Senhor jamais lança fora aquele que vai até Ele. Jamais, irmãos. Em João 6,37 diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma, nenhuma mesmo, diz a palavra do Senhor, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Amém? Em João, esse versículo está escrito em João, no capítulo 6, versículo 37, mas eu gostaria de ler os demais versículos, que é muito importante, que o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes, porque o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe, que o Senhor Jesus te dê a paz, nos dê a paz, porque é só dele, irmãos. Quando Noemi achou que estava tudo acabado, que ela não tinha mais alegria, o Senhor foi a sua alegria. O Senhor, Ele manifestou a sua graça e a sua misericórdia para com a Noemi e com Ruth. É uma história muito linda que na sua casa, você, quando tiver a oportunidade, leia. É muito importante quando nós reconhecemos o poderio do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde, que o Senhor Jesus venha habitar cada dia mais em nossos corações, que a palavra do Senhor, irmãos, venha alcançar, ter morada em nossos corações, porque é maravilhoso quando nós nos colocamos na presença do Senhor e saber que o Senhor, Ele tem cuidado de mim e de você. Não deixe que a tristeza venha amargurar a sua alma, não deixe que as lutas venham te desanimar a ponto de você, deixar tudo e falar assim: olha, não tem mais nada para mim. Não, Jesus, Ele ama você, Ele nos ama, e Ele está aqui, irmãos, para nos dar uma nova história. A nova vida que o Senhor tem para mim e para você vai muito mais além do que esta vida aqui. Então vamos estar
presente, sabe, na vida de cada irmão. Estar presente é muito importante. Estar presente na vida de cada irmão. Porque foi isso que Ruth fez com Noemi. Ela esteve presente na vida da sua sogra. E ela abençoou, porque a sua sogra também teve uma participação muito especial. Mas o mais especial é a participação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.